Segunda aula do módulo 3, do princípio 3, desejo predador. Tentar manter a posição aqui para não ficar escura a imagem. Mas você deve ter se perguntado alguma vez por que será que exemplos de sucesso, pessoas que concretizam grandes tarefas, grandes empreendimentos, grandes realizações, pessoas bem-sucedidas são raras. Deve se perguntar por que é tão raro que pessoas bem-sucedidas se tornem bem-sucedidas. De uma maneira, a grosso modo, de um modo geral, eu posso resumir para você que essas pessoas que concretizam qualquer tipo de obra grandiosa que elas tenham, elas concretizam essas obras porque elas conseguem desenvolver uma habilidade chamada estado de flow, fazendo as atividades que são necessárias para se fazer. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu não tenho certeza de que horas são, deixa eu puxar aqui para poder ver se eu tenho a barra do horário. Ó, desculpa que ficou escuro aí. Ok, já são 5 horas da tarde. Ou seja, 5 horas da tarde, você viu a imagem escura porque eu puxei para poder olhar e mexer no foco. Mas eu estou desde, sei lá, 9 horas da manhã preparando aulas, estudos, revendo algumas coisas, editando alguns vídeos e passei a gravar a partir de 2h30, 3 horas da tarde. Já são 5 horas da tarde. E eu estou de jejum intermitente, não sei se você já estudou. Se não, não é importante aqui a ideia, você pode estudar sobre isso se você se adequa aos protocolos de jejum intermitente, mas eu faço em média 16 a 18 horas por dia, para você entender o que eu vou te falar. Mas independente disso, eu acordei hoje e me mantenho em pleno estado de concentração, na hora de responder as pessoas que me seguem no Instagram, na hora de responder clientes, na hora de atender mentorados, na hora de gravar vídeos, na hora de editar, que a grande maioria dos vídeos eu gosto eu mesmo de editar, ao menos nesse momento, que eu não sou tão grande ainda, né? Mas eu gosto de editar porque eu acho divertido de rever e eu estou, de certa maneira, reaprendendo aquilo que eu estou ensinando, que eu estou vendo, que eu estou revendo, essas teorias práticas para o sucesso que eu estou desenvolvendo, que eu estou transmitindo para você. Mas entenda que nesse período em que eu estou que eu estou investindo as minhas horas para criar alguma coisa, para gravar, para fazer, para vir aqui, para achar uma posição confortável, para que tenha menos pessoas, para que elimine a maior quantidade de ruídos possíveis, eu estou em pleno estado de flow, em pleno estado de concentração. Observe que pode acontecer o que for, talvez um carro ligue, uma moto passa tal, e ainda assim eu não me deixo levar. Por quê? Porque eu estou concentrado, eu tenho uma meta grandiosa. Essa, por exemplo, deve ser a aula antes da aula 40 ou aula 40 no máximo, se eu não me engano, das 178 aulas que envolve o método predador de aprendizado, né? O método predador de sucesso. E olha que coisa interessante. Apesar de eu saber que ainda faltam, nossa, umas 130 aulas, depois eu vou ter que editar, vou ter que fazer, vou ter que criar N vídeos para o YouTube, vou ter que fazer, enfim, vai ter pessoas, vou ter que fazer lives, eu vou ter que ir em programas de TV, rádio, dar entrevistas. Ainda assim, eu não me preocupo com isso, porque eu fico no pleno estado do agora. Para mim, só existe agora, porque eu estou extremamente satisfeito e feliz realizando aquilo que eu nasci, que eu entendo, que eu compreendo que é o meu propósito, é o meu legado, que eu nasci para realizar, que é estar aqui fazendo essa gravação de vídeo, essa aula para você. Então, isso aumenta em muita porcentagem a possibilidade de que eu conquiste muito sucesso, porque eu tenho um propósito, eu sei o que eu estou fazendo e eu consigo ativar esse estado de flow. Eu estou aqui, ó, tenho uma garrafa d'água que eu trago, ó, até bem velhinha, ó, uma garrafa d'água, eu tenho um café, ó, minha xicrinha de café, e eu venho para a praia, porque eu adoro aqui, eu não gosto de gravar em escritório, consultório, não gosto. A minha casa eu tenho uma sala específica para gravar, mas me irrita muito o barulho externo. E aqui o barulho externo não incomodaria tanto, porque você já sabe que eu estou na área externa e a minha influência de conhecimento é muito mais desenvolvida quando eu venho para contatos com a natureza ou para algum café. Mas então, tudo bem, tubarão, nós já então chegamos, eu e você, no denominador comum de que o estado de flow é o responsável então para ativar essa chama. Essa é o gatilho da centelha divina que ativa esse desejo ardente que os grandes realizadores, que eu já falei antes aí, o Steve Jobs, Bill Gates, grandes artistas, enfim, empresários, mega empresários, milionários, multibilionários e pessoas de sucesso, possuem esse desejo de realizar. Então, como é que eu vou ativar esse gatilho, esse estado de flow? Eu vou te explicar 3 maneiras. E vai parecer assim, poxa, meio que óbvio, como toda verdade precisa ser. Toda verdade e toda estratégia, todo conhecimento deve ser rápido, óbvio e simples. Então vamos lá. A primeira forma com que você consegue identificar aquilo que você nasceu para fazer é você se recordando da sua infância e adolescência.
Você vai se recordar aí aquilo que você adorava fazer, que você esquecia do tempo. Você abandonava completamente o tempo. Você esquecia talvez que tinha que comer, que tinha que beber água. Quando você percebia ali, estava querendo urinar. Eu vou te falar alguns exemplos meus, para poder ver se materializa para você. Quando eu era criança, eu adorava jogar videogame, então a maioria de nós. Jogar videogame, jogar bola, não era minha praia. Eu já percebi desde jovem que esportes não eram para mim. Eu adorava ler, olha os sinais aí, adorava ler, que na minha escola era muito raro isso, era raríssimo. Eu adorava escrever redações. Não à toa, eu sempre fui muito bom em redação, e na minha redação da polícia eu tirei 9,85, eu só perdi 15 décimos na minha redação de concurso de uma banca examinadora muito crítica, que era a CESP-NB. Eu gostava também de cantar no chuveiro para as pessoas, imitar as vozes. Eu gostava de imitar, fazer piadas. Tá conseguindo entender? Hoje entendo, ó, policial associou porque eu gostava muito de estudar, então eu passei em concurso, mas hoje eu sou policial, tatuador, cantor, compositor, escritor, palestrante, mentor, humorista. Enfim, você percebe que não de maneira direta, eu não tinha percebido isso quando eu comecei a concretizar. Mas hoje eu percebo, entendo, e talvez seja esclarecedor para você. Entender que na sua infância e adolescência está a raiz do seu desejo ardente para alguma coisa, uma preconcepção de paixão, de algo que tome o seu tempo e, mais importante, que você não sinta a sua energia sendo dissipada. Talvez o trabalho que você exerça hoje exerça em você uma carga negativa muito intensa e você acha um martírio trabalhar de segunda a sexta, em que você gera aquele famoso sextou, na sexta-feira sextou, você se diverte o final de semana e quando escuta a musiquinha do Fantástico, isso é muito comum nos vídeos de desenvolvimento pessoal, que é a depressão pós-fantástico, que é a depressão pós-Domingão do Faustão, que inclusive agora pós-2021 irá acabar. Mas o que acontece é que perceba que na sua infância está lá o desejo, a intensidade de realizar algo. Não se preocupe como é que você vai monetizar esse pré-desejo, essa pré-habilidade. Ela pode ser desenvolvida e ser monetizável. Não se preocupe com isso agora. Isso vai acabar acontecendo no decorrer do curso e no decorrer da aplicação do que você irá aprender. É importante você ir na escada certinho, degrau por degrau, para compreender. Mas identificando isso na infância, já vai ser um bom caminho andado. Mas a maioria de vocês já vai perceber o que é. Porém, tem alguns de vocês que ainda assim não conseguem. Vocês não conseguem identificar, talvez seja o seu caso. Se não for o seu caso, termine de assistir essa aula que talvez você pode ajudar pessoas que estão com essa dificuldade que você talvez não tenha. Mas se você tem essa dificuldade, se você é o tipo de pessoa que não identificou o que você amava fazer quando era criança e adolescente, calma, tem mais duas maneiras. A segunda maneira que você vai ver é o seguinte: você começa a observar, agora você já é uma pessoa adulta, um homem ou uma mulher adulta, você perceberá que você tem pré-interesses que faz com que você fique muito tempo interessado naquilo. Que quando alguém toca naquele assunto, você, opa, eu gosto disso. Você vem e escuta o tema, ou você vê uma reportagem, você vê um diálogo na rua, você vê uma matéria na televisão, no Instagram, no seu feed de algum lugar, enfim. E você, caraca, isso me interessa, acho isso legal. Pode ser algum esporte, pode ser algo ligado a construir alguma coisa, a consertar alguma coisa, a destruir alguma coisa, a cuidar de alguma coisa. Existem N profissões que você pode desenvolver. Mas antes de pensar na profissão especificamente, a segunda maneira é perceber agora quando adulto que algo eleva a sua chama de interesse. Aí quando você começar a perceber que aquele assunto te chama muita atenção, que você sente interesse e vontade de estudar aquele tema, e as pessoas às vezes associam estudar como algo chato, e não é, estudar é algo super interessante. A nossa forma de ser educado que destruiu esse nosso desejo de ser educado e de aprender. Mas a verdade é que tudo aquilo que interessamos e que buscamos informação, nós estamos naturalmente estudando. Então a segunda maneira, sem ser aquela que você percebeu na infância, é descobrindo os seus interesses quando adulto. Mas calma, tem pessoas que ainda assim, falam comigo, Tubarão, não consegui enxergar. A minha intuição não se manifestou para mim. Eu não consigo entender o que é. Eu estou perdido. Me ajuda. Existe uma terceira via? Uma terceira forma de eu aprender? E sim, meu caro colega, existe uma terceira via. A terceira via é a via do tio milionário. Como é que é isso? Eu vou te explicar. Vamos supor que você não identificou
qual que é a sua pré-vocação, aquilo que você adora e que ativa o seu estado de flow. Nem quando era infante, né, na infância, adolescente, nem adulto agora. Mas vamos supor que acontece o seguinte: você está em casa no dia e vai um procurador lá, vai um advogado em busca de você e te encontra. E esse advogado te dá uma notícia triste talvez, mas também muito feliz. Mas não é tão triste assim porque você nem sabia da existência desse fato que ele vai te falar. Ele chega para você e te explica, fala: olha só, senhor ou senhora, você tem um tio distante que você nem conhecia. E ele gostava muito da família dele, mesmo sabendo que distante. E você, em tese, é o único parente que ele realmente tinha algum apreço e ele acompanhou a sua vida. E ele sabe que você é uma pessoa cheia de energia e garra e que pode realizar muitas coisas grandiosas. E ele resolveu dar um pontapé inicial nos seus projetos de vida. E sabe o que ele fez? Ele resolveu, o seu tio, resolveu deixar para você a sua fortuna de 500 milhões de reais. É meio bilhão de reais? Deixa para você, meio bilhão de reais. Eu usava antes o exemplo de 100 milhões de dólares, mas de reais, quer dizer, mas como o dólar está muito caro, eu passei a usar agora meio bilhão de reais. É uma quantia interessante. Acredito eu que com 500 milhões de reais, você não precisará mais trabalhar em tese. Mas é que está o segredo. Lá, nessa carta, né, nesse direcionamento, nesse último desejo do seu tio, ele colocou o seguinte no seu testamento. Ele colocou que você vai ser dono de tudo. Todos os imóveis, as casas de praia, as casas na montanha. Você vai ser dono de resorts e de milhões de reais, mas com uma condição. E é uma única condição. Só que ela é intermitente, ela não acaba nunca. A condição é que você terá que obrigatoriamente trabalhar. Mas trabalhar com aquilo que você quiser escolher. Mas mais importante que isso, não necessariamente você vai ter que trabalhar como escalas de horários normais, de segunda a sexta, de 7 da manhã ou de 8 da manhã às 5 da tarde. Não. Você terá que trabalhar com alguma coisa e você terá que gostar de trabalhar com esta coisa, prazer intenso em trabalhar com aquilo e, mais importante, essa coisa, dentro de 1 ou 3 anos, ela terá que trazer lucro para você. Não pode ser apenas uma causa filantrópica. Até que, beleza, você pode até causar o bem para outras pessoas, mas, obrigatoriamente, ela terá que trazer lucros financeiros. Afinal de contas, o curso aqui fala sobre sucesso e o quinto pilar do sucesso é a parte das 5 camadas do dinheiro, em que você vai migrar das camadas inferiores, caso você esteja, para as camadas superiores, a camada 2 e a camada 3, e lembre-se sempre escolhendo permanecer na camada 2. Então é isso. Conseguiu entender? Você tem um tio, ele é ultramilionário, ele morreu, ele deixou para você uma fortuna, mas você terá que trabalhar. E não apenas trabalhar. Esse trabalho vai ter que trazer lucro em breve, entre 1 e 3 anos, e além de trazer lucro, esse trabalho, obrigatoriamente, vai ter que te trazer intensa satisfação e prazer pessoal, laboral, de estar exercendo algo, tá? Vou olhar aqui, minha colinha, ó. Aqui está bem interessante. Vamos para a terceira aula. Acredito que você deglutindo esses conteúdos até agora, quando você estiver digerindo, a terceira aula também será muito esclarecedora para você ativar o seu desejo ardente de predador. Até lá!